Queridos, graças ao Senhor que o nosso Deus e Pai, Ele é um Deus que fala e Ele falou. Se você observar aqui, esse versículo primeiro diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então aqui nós vemos aqui uma complementariedade do Antigo Testamento e do Novo Testamento em 2 versículos. Você observar com bastante cuidado. Deus falou outrora e Deus fala hoje no Filho. Então fez uma conexão aqui do Antigo e do Novo Testamento, estão inseridos no falar de Deus para nós. Isso é muito importante. Então, em Cristo, irmãos, vale a pena nós pensarmos nisso, que Deus, Ele fechou, isso é no Filho, em Cristo, Deus fechou aquele abismo de comunicação que havia entre o Deus Santo e o homem que era pecador. Então Deus, Ele rompeu todo este abismo com o seu falar. Que coisa linda! Então a gente percebe que desde o Éden, quando o homem caiu em transgressão, pecou, desobedeceu a Deus, ele se esquivou do Senhor, e o Senhor sempre indo atrás do homem com o seu falar, buscando o homem. Onde estás? Adão, onde estás? Deus nunca desiste do homem pecador, jamais, irmãos. Deus vai amá-lo, vai ir atrás dele até o último dia, o último suspiro da sua vida aqui na face da terra. Isso é maravilhoso, porque é um Deus que ama. Às vezes tem pessoas que ficam um pouco assim chateadas, quando de repente um irmão ou irmã liga: olha, vamos reunir como igreja do Senhor no domingo. Puxa vida, ligou para mim, para a igreja. Eu sei, eu vou na igreja o dia que eu quero, mas lembre-se de uma coisa, irmãos, sempre é Deus usando os seus instrumentos para nos tocar, para nos despertar, para dizer o seguinte: vamos, eu estou interessado em você, eu te amo, quero você para mim, para viver uma vida eterna comigo. Então, quando alguém ligar para você, citar um texto da palavra, mandar uma mensagem, lembre-se que por detrás daquela pessoa tem a mão do Pai enviando aquela mensagem para você. E aquela mensagem é para você. Se você parar para pensar, sentar um pouquinho, analisar, falar: Senhor, o que tu desejas comigo? Abra os meus ouvidos então para que eu possa ouvir a tua voz. E Ele vai falar. Aquela mensagem fará um grande sentido na sua vida. Vai lhe edificar, vai levantar você talvez daqueles momentos de angústia, de amargura, de tristeza, porque isso que o mundo faz. O mundo nos enche de tristeza, o mundo, ele nos atrofia a nossa mente, porque é tantas coisas novas que estão surgindo, mas graças ao Senhor que em Cristo nós não temos novidade, nós temos a Ele, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, tudo que nós precisamos está na pessoa de Cristo. E fora de Cristo, meus irmãos, Deus não vai falar. Deus fala nesses últimos dias pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo. Então todas essas coisas existentes no mundo é do nosso amado Senhor, porque Ele restituiu tudo para o Pai, que Adão então entregou de mão beijada para Satanás. Tudo foi restituído. Se você ler Atos capítulo 1, você vai perceber que Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. Então Ele comprou todas as coisas. É mais ou menos assim: você compra uma casa mais ou menos aí de 20, 30 anos, mas a casa está até nova, está bem reformada. Aquela casa pertencia a uma outra pessoa que era o proprietário, mas você vai e compra. Então aquela casa, segundo a tua concepção, segundo o teu desejo, você quer restaurar aquela casa, mas a restauração que você vai fazer é destruir aquela casa e construir uma nova. Então Deus já comprou tudo isto. Então agora Ele está trabalhando para a restauração.
E a restauração vai chegar. Primeiro que a restauração do Senhor é com o seu povo, é com a sua igreja. Ele está nos restaurando, salvando a nossa alma, é o sentido mais objetivo aqui. Então, depois que nós estivermos prontos para o encontro com Ele, Ele voltará para nos buscar. Aí Ele vai começar a restaurar todas as coisas. De que maneira? Lembra de 2 Pedro? Fala que o mundo, os céus que hoje existe, o que vai acontecer com eles? Serão totalmente destruídos. De que maneira? Pelo fogo que vai consumir tudo. Os elementos do céu cairão sobre a terra abrasados, então vai consumir tudo, irmãos. Aí o Pai vai construir um novo céu, uma nova terra que habita a justiça. Então aí a restauração está concluída. Então, neste milênio que o Pai tem proposto, porque é um dos planos dele, vamos viver 1000 anos na face da terra. Vai ser um tempo onde Cristo vai reinar e aqueles maduros reinarão com Ele. Mas, queridos irmãos, será um reinado onde habita a justiça, o amor, a fidelidade. Vai ser um tempo onde, de fato, o Pai, com aquele seu plano, Ele havia estabelecido, Ele vai concluir este plano. Agora, você fará parte deste plano? Você tem convicção de que você fará parte deste plano? Mas eu já nasci de novo, eu já criei minha morte e ressurreição com Cristo. Muito bem, Ele lhe salvou. Mas, queridos irmãos, quem irá reinar com Cristo neste período? Somente os vencedores, que é os maduros em Cristo Jesus, aqueles que foram amadurecidos. No próximo domingo, irmãos, queria que vocês não faltassem. Nós vamos tratar sobre a maturidade do Senhor Jesus. Maturidade do Senhor Jesus, exatamente isso. Vamos ver que Jesus, Ele cresceu em todas as coisas. E o mesmo Espírito que o habilitou e capacitou Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, irmãos, o problema não está no Senhor, está em nós. Então a gente vai analisar ali a maturidade de Cristo, porque muitos falam, sede imitadores de Cristo como eu sou, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1. Mas nós podemos ser também, e nós vamos entender isso no próximo domingo, se o Pai assim permitir. Vai ser um tema muito bom, talvez vamos levar até 2 domingos para tratarmos desse assunto tão importante, maturidade do Senhor. Mas, queridos irmãos, graças ao Senhor que nós temos um Deus que falou. O falar de Deus é um falar constante. Deus falou, o que Ele falou, Ele está falando hoje. A palavra rema, que é trazida para nós. Se você ler, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai perceber, irmãos, que foi escrito muitos anos atrás, mas ela é tão vívida, a palavra de Deus, parece que Ele falou agora. Ele está falando conosco. Muitas pessoas querem o falar de Deus para as suas vidas, mas eles querem que alguém venha trazer uma revelação para eles. Irmãos, cuidado. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 que no mundo há muitas vozes. Algum tempo atrás nós tratamos aqui sobre muitos estão buscando o sobrenatural de Deus. Cuidado com isso. Não queira ouvir a voz de Deus no sobrenatural, porque Deus fala de uma maneira clara em nosso espírito pela palavra. Por isso que Jesus disse lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Cuidado com vozes sobrenatural que vêm em nome de Deus, porque Paulo fala que há muitas vozes no mundo. São vozes estimuladoras, são vozes que as pessoas chegam para nós e dizem o seguinte: eu vim trazer para vocês uma palavra de vida. Então ela começa a falar, começa a pronunciar, mas irmãos, eu vou crer que seja uma palavra de vida quando ela abre as Escrituras Sagradas. Então leia um texto para nós, aí sim é uma palavra de vida, porque procede do coração do Pai para o nosso coração. Então, queridos, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a última e também a completa revelação de Deus. Queridos, não há mais revelação por vir,
porque tudo está em Cristo, tudo foi revelado no Filho. Agora, esse texto aqui, irmãos, ele é tão gracioso para nós. Graças ao Senhor que isso está escrito, porque isso aqui é o falar de Deus. Aqui é o Espírito comunicando para nós, tão claramente. Nós não podemos viver uma vida olhando para o nosso passado. Percebe? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Irmãos, como que Deus falava antigamente? Aos nossos pais, pelos profetas. Como que era o falar de Deus? Deus, ele falava através de sonhos. Hoje em dia não fala mais através de sonhos. Fala pelo Filho. Queridos, tem pessoas que têm sonhados, têm tido muitos sonhos, e tem proclamado, dizendo assim: Deus falou comigo nesta noite num sonho, e as coisas acontecem, e é de Deus. Não é de Deus. O sonho, se você não tiver um discernimento espiritual da parte do Senhor, eu não quero aqui entrar neste mérito, porque nós iríamos levar muito tempo para explicar o que fica subtendido no nosso subconsciente, inclusive aquilo que nós ouvimos que é em nome de Deus. E o diabo, ele é muito sagaz, astuto para nos confundir. Por isso que a direção, o trilho adequado para as nossas vidas é a palavra, é o falar de Deus. Quando nós então nos distanciamos da palavra, não queremos abrir as Escrituras, não queremos o falar de Deus, porque Deus está falando o tempo todo. Se nós não tivermos uma diligência para abrirmos as Escrituras e ler a palavra, não teremos o falar de Deus. Nós vamos terceirizar para outras pessoas que falem para nós. Irmãos, cada um de nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E a palavra, ela é um poço imensurável de riqueza. Tem tantas riquezas aqui, irmãos, que elas são infindáveis. O falar de Deus é maravilhoso. O falar de Deus descortina totalmente o nosso coração. O falar de Deus nos edifica. Falar de Deus traz vida. A palavra de Deus, quando ela é aplicada em nós de uma forma adequada e coerente, ela vai operar, primeiro, regeneração. Regenerados pela palavra, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É o Espírito aplicando a palavra, daquilo que Cristo realizou, para trazer regeneração para as nossas vidas, trazer vida nova. Irmãos, nós não damos muita importância para isso, irmãos. Mas, irmãos, o tempo da nossa partida está chegando. Todos nós aqui, logo, não vai demorar muito tempo, como nós tratamos algum tempo atrás sobre aquela questão da morte. A morte, ela é iminente. A morte, ela não respeita criança, rei, rainha, adulto, idoso, jovem, velho, adolescente. Qualquer momento você pode ser chamado. Mas, por favor, tenha misericórdia da sua alma. Se você for chamado hoje, você tem certeza, você tem convicção de que é um salvo em Cristo Jesus? Queridos, a palavra fala que se nós não crermos como está escrito, o nosso crer é completamente em vão. Veja como que o Pai tem nos chamado para ouvirmos a sua voz. Quando nós ouvimos a voz dele, nós recebemos a palavra com um reto e bom coração. Queridos, essa palavra vai frutificar em nós, vai gerar vida. Ele não vai melhorar a sua vida, vai destruir a sua vida velha e lhe dará uma vida nova, uma vida que tem prazer na palavra. Como disse João 8,47, os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Ouve, o sentido aqui, ouve, é uma atenção à palavra dele, é um prazer. Se você ler o Salmo 119, um salmo da palavra, por isso que ele é tão extenso, tão grande, você vai encontrar algumas expressões assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. E ele fala no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Maravilhas da tua lei, da palavra que sai do coração de Deus para o nosso coração.
Como então, irmãos, que o Filho de Deus não tenha prazer na palavra? Vocês estão me compreendendo? Porque senão, o que pode acontecer? Nós iremos nos reunir como igreja com medo do inferno. Mas não é isso que o Pai quer. O Pai, Ele nos salvou para uma finalidade, para servirmos a Cristo, para ouvirmos a voz dEle. E se nós não ouvirmos a voz dEle, como que nós vamos viver a nossa vida cristã? De uma forma coerente e adequada. Sem o falar dEle, não tem vida cristã adequada. Tem vida cristã distorcida, igual está hoje, uma bagunça no meio do povo de Deus. Estão totalmente perdidos porque não estão ouvindo a voz de Deus pela sua palavra. Estão ouvindo toda a liderança eclesiástica, que se autonomeiam líderes do povo de Deus. E infelizmente, irmãos, o povo tem padecido. Tem pessoas que estão morrendo de fome da palavra. Quantos e-mails e através do WhatsApp, Facebook, as pessoas têm falado para nós o seguinte: olha, aqui na nossa cidade não tem uma comunidade que prega a palavra. Eu era de uma igreja, fui para outra, agora não consigo mais congregar porque eu não consigo suportar essas mensagens barateadas. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, ouvimos a voz pura de Deus, nós não vamos ouvir outra coisa. Percebe, irmãos? Então, lamentavelmente, estamos chegando àquele tempo de Amós 8:11. As pessoas têm fome da palavra, estão buscando a palavra, mas não sabem onde encontrá-la. E todos nós aqui, irmãos, que temos a mente esclarecida pelo Senhor, temos o privilégio de desfrutarmos da palavra. Irmãos, o que acontece conosco muitas vezes? Que nós nos afastamos do Senhor e da sua palavra. O Senhor tem os seus depósitos, mas para o seu povo, para o seu corpo, para a vida da igreja. Irmãos, se você ler, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai perceber que em muitas situações não tínhamos o falar de Deus. Primeiro, que os líderes eram todos corruptos, não tinham um coração trocado, não eram regenerados e assumiam posições de liderança do povo de Deus, mas o povo ia atrás desses homens para ouvir a palavra de Deus, mas não tinha a palavra de Deus. Todo ser humano ele é carente de Cristo, mas se não tem a palavra, eles vão perecer. E Deus, irmãos, não vai revelar a sua palavra em pessoas que não foram regeneradas. Vou citar para vocês um exemplo aqui. Lembra de Eli, 1 Samuel capítulo 3? Naquela época a palavra de Deus era muito rara. Abra lá a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos. 1 Samuel capítulo 3. Aqui, irmãos, no versículo 1, nós temos uma declaração dizendo o seguinte, 1 Samuel 3:1. A Bíblia, ela diz assim, olha: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Por quê, irmãos? Porque a liderança eram totalmente corrompidas. E aqui, olha agora aqui, irmãos, por favor, os versículos 19. Claro que depois Deus usou Ana para que então, através de Ana, ela gerasse um filho para o próprio Senhor. Isso que aconteceu, ela era estéril. Então Samuel foi colocado ali aos pés, quando ele desmamou, foi colocado aos pés de Eli para viver no templo. Então o Senhor começou a falar com ele. Olha o versículo 4, 1 Samuel 3:4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Porque Deus havia chamado ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ele pensou que era alguém, não tinha discernimento para ouvir a voz do Pai ainda. Então ele foi falar com Eli, e Eli então falou para ele o seguinte: olha, se falar com você novamente, fala: eis-me aqui. Então ele foi orientado nesse sentido. Mas aí, queridos irmãos, através de Samuel, começou Deus a falar ao seu povo. Olha o verso 19:
crescia Samuel. Ele crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma, presta atenção, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha o versículo 20, porque a palavra era tão rara que quando Deus começou a falar pelo menino Samuel, veja o que foi que aconteceu. Todo o Israel, olha como eles estavam carentes aqui, irmãos. Quando Deus começou a falar, ele estava crescendo, ele era um com o Senhor. Então, quando ele começou a falar, nenhuma palavra o Senhor deixou cair por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Agora, olha o 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ou em outras palavras, o Senhor se revelava, é o sentido da palavra aqui no hebraico. Manifestar é se revelar, aparecer é a mesma palavra aqui, se revelar. Continuou o Senhor a se revelar em Siló pela sua palavra. Então aqui eles começaram a ter o falar de Deus. E quando Deus começou a falar com Samuel, todo Israel, desde Dan até Berseba, se congregavam para ouvir a palavra do Senhor. Porque antes de Deus levantar Samuel, a palavra era muito rara. Porque Deus queria falar, mas não tinha um vaso adequado para que o Pai então pudesse falar. Deus não vai falar com qualquer pessoa, irmãos. Deus não vai usar qualquer pessoa que de fato não tenha uma vida regenerada por Ele, um ouvido aberto para Ele. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é fundamental. Então, louvamos ao Senhor que Ele então falou. Um outro falar aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 7, outrora, como que Deus falava, né? Olha só o capítulo 12, versículo 7. A palavra apareceu aí, se revelou. Então, 12, 7. Diz assim, desde o versículo 1, Deus está falando com Abraão, né? No verso 1 diz assim, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Imagina só se Deus lhe chama para sair da casa de teu pai, para uma terra que Ele vai mostrar ainda, mas você tem que sair, Ele vai lhe dirigir. Então, irmãos, o problema nosso é que nós muitas vezes não cremos naquilo que Ele disse. E no versículo 7 diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei, irmão, isso aqui é muito lindo, olha como que Deus falou. E o falar de Deus no passado, Deus não tinha assuntos para tratar conosco. Deus tinha, o assunto do Pai é uma pessoa, é o Filho. Deus não tem assuntos, embora Ele vai tratar de muitas coisas na palavra de Deus, mas em todas elas está relacionada ao Filho. Se você ler com cuidado, você vai descobrir isso. Então Ele diz assim, olha, versículo 7, darei à tua descendência esta terra. Irmãos, graças ao Senhor, que esta terra é uma figura de Cristo, a terra de Canaã. E ele diz ali, e olha o que Abraão fez. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, altar fala da cruz. Então, este é o primeiro altar na vida de Abraão. Teve 4 altares. Esse primeiro altar aqui podemos chamá-lo de altar da revelação. A cruz revela quem é o nosso Senhor em realidade espiritual para nós, porque nós também participamos da sua morte com Ele lá no Calvário. É maravilhoso, irmãos, é algo tão tremendo, tão precioso, porque, queridos irmãos, nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é um Deus que fala. Agora, o que aconteceria se Deus não falasse? Nós nunca iríamos conhecê-lo, nós nunca iríamos saber o que está no coração do Pai. Mas Ele, por ser um Deus misterioso, Isaías 45:15, fala que Ele é um Deus que se oculta
Ele não fala assim a esmo à toa. Por que Jesus falava por parábolas, enigmas? Parecia enigmas, né? Mas de forma nenhuma. Até mesmo os discípulos não o compreendiam. Mas os discípulos, além de ficarem encantados com a palavra, chamavam Jesus em particular e diziam o seguinte: Senhor, explica-nos a parábola. O que Jesus respondeu para eles? A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e não aqueles, porque eles ouviram, acharam interessante, entrou aqui e saiu aqui. Mas já que vocês estão interessados, então para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Está vendo? Então tem que ter no nosso coração uma voluntariedade em conhecer o Senhor. E nós vamos conhecê-lo pela sua palavra. Conhecendo o Senhor, mais nós vamos amá-lo. E quanto mais você ama o Senhor, mais você vai desejar que Ele volte. Não é assim, irmãos? Tão claro. Isso é tão precioso. Então nós temos um Deus que fala. Baal Le'Roi é um Deus que vê e um Deus que se revela. Gênesis 16, versículo 13 e 14. Muito interessante. Então nós louvamos ao Senhor porque temos um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que é maravilhoso. Agora, para nós ministrarmos a palavra, qualquer um de nós aqui, porque todos que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. Queridos irmãos, e Deus não vai confiar essa responsabilidade a nenhum de nós, se nós, em primeiro lugar, não ouvirmos a voz dEle. Vamos, só mais um texto aqui, Ezequiel capítulo 3, verso 1, aqui só no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 3, versículo 1, olha que coisa mais interessante você vai encontrar aqui nesse versículo 1, como que a palavra de Deus ela é rica para todos nós. Então aqui no capítulo 3, verso 1, olha o que Deus está dizendo, Ele disse assim, olha, ainda me disse, Ezequiel 3:1, filho do homem, come o que achares, come este rolo. O que é comer este rolo? Lembra que Jesus disse lá, você tem que pegar esse versículo aqui e ler o capítulo 6 de João inteirinho, você vai encontrar algumas verdades ali tremendas. Ele disse assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então aqui, come este rolo. Este rolo é a palavra de Deus aqui, lá no Antigo Testamento. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Você comeu, o sentido aqui de comer, ele está dizendo o seguinte, rumine a palavra. Não fique aí lendo apenas por ler, os encargos de consciência, medita na palavra, coma, degusta a palavra, se satura da palavra, se enche da palavra, aí você vai falar, a palavra está impregnada em você, e quando a palavra está impregnada em nós, quando nós vamos dizer a palavra, pregar a palavra sairá dos nossos lábios com autoridade daquele que habita em nós. Então, olha o versículo 2. Ele mandou eu comer, então abri a boca e ele me deu o comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou gratuitamente. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Palavra. E aí o versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Que palavras? Aquela que você comeu. Talvez Ezequiel leu muitas coisas que ele não comeu, mas aquela que ele comeu, você vai dizer. Está me entendendo, irmãos? Então o Senhor fala hoje. Como que Ele vai falar? O ímpio não vai ler Bíblia, então nós somos a Bíblia encadernada em pele. 2 Coríntios 3:2. Vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Então é nossa incumbência
uma vez que nós somos a Bíblia encarnada, porque é não mais eu, mas Cristo, Ele é o Logos, Ele é a palavra, está em nós, habita em nós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16, ela habitando em nós de uma forma rica, habite ali, faça morada permanente, a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o próprio Cristo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o Logos, habita em nós. Então, se nós temos Cristo, nós temos a capacidade de falar dele com autoridade, e falar crendo, porque não adianta você, eu preguei a palavra para uma pessoa. Como que você pregou essa palavra para essa pessoa? Ela creu? Eu acho que não creu. A gente prega, mas ninguém crê. Não, irmão, você está totalmente errado. Primeiro que quando você estiver pregando a palavra só vai operar na vida da pessoa quando o que está falando crê. Onde é que está escrito isso? Abra lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 13. E preste atenção aqui, irmãos, como que o Senhor Ele é cuidadoso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Veja aqui quando e como que a palavra ela irá operar. Diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, porque ela tem uma eficácia essa palavra, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Crer. Então, quando eu ministro a palavra, eu creio que ela não vai voltar vazia. A palavra que nós ministramos é a palavra de Deus e por isso ela vai gerar vida ou vai gerar morte naqueles que ouvem. Palavra de Deus tem gerado vida ou tem gerado morte na sua vida? Então, temos que pensar nisso, irmãos. Isso é muito sério. Senão nós não teremos um falar de Deus de uma maneira adequada. E louvamos ao Senhor porque Ele tem falado de uma forma tão maravilhosa. Então, vamos avançar aqui, analisando alguns pontos específicos do falar de Deus em nossa vida. A fala de Deus é o magnífico portal pelo qual entramos no templo, no qual Deus nos revelará sua glória. Somos imediatamente levados à presença do próprio Deus quando cremos no que Ele disse. O único objetivo da epístola é nos conduzir a Deus, revelar Deus, nos colocar em contato com Ele mesmo. O homem foi criado para Deus. O pecado nos separou de Deus. Em Cristo fomos reconciliados com Deus e hoje estamos em Cristo e Cristo está em nós. João 14:20, a palavra de Deus diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Olha aqui, graças ao Senhor que está escrito isso. Foi aqui a palavra proferida pelos lábios do nosso próprio Senhor. Naquele dia, qual dia? Aqui, esse dia aqui se refere ao dia em que o Espírito foi descido lá no Pentecostes. Porque nós somos regenerados pela palavra da verdade, quando o Espírito vem habitar em nós. Então começou no Pentecostes. Os que estavam reunidos, todos eles, 120 irmãos, foram visitados. Era como que aquelas 120 velas apagadas. O Espírito veio como fogo e acendeu aquelas 120 velas. Eles estavam com vidas. E a vida deles era como uma vela mesmo. Ia se consumindo dia a dia, mas a luz brilhava mais. Por isso que João fala, convém que ele cresça e que eu diminua. A luz de Cristo tem que ser evidenciada em nós. Irmãos, isso aqui fala de uma intimidade relacional tão linda, tão preciosa. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Nós não sabemos que Cristo está no Pai, no colo do Pai, no seio do Pai? Sabemos, nós estamos nele. E ele continua, e vós em mim. Onde é que está escrito isso? Aqui.
Qual outro lugar? Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos lá, e vós em mim, nós estamos nele, irmãos. Isso é maravilhoso. Que lindo, irmãos. E eu em vós. Onde é que está escrito isso? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está vendo como que o falar de Deus, ele não está em desarmonia com a nossa vida? A não ser que nós não enxergamos isso, a não ser que tapamos nossos ouvidos. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele então possa falar e nos revelar mais desta união. Nós estamos unidos a Cristo. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos nele, Ele está em nós. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Filho está em nós e nós estamos no Filho. Que coisa linda! Isso é maravilhoso, isso deve encher o nosso coração. Então, queridos, aqui nesse texto vai mostrar que como que o Filho está expressando, o Pai nunca me deixou. Embora Jesus, quando recebeu o nosso pecado, ele se sentiu abandonado, mas lá em 2 Coríntios 5,19 fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Estava tratando com o Filho, nos colocou nós no Filho e Deus tratou com o Filho. Se tratou com o Filho, é como se Deus tivesse tratado conosco. Só que pela fé o nosso pecado foi tirado, para que amanhã ou depois alguém não venha argumentar no dia do juízo. Puxa vida, eu não tinha nada a ver com Adão. Adão pecou, eu nasci pecador por causa de Adão. Não, mas meu filho morreu numa cruz por tua causa e você não creu. Porque todo aquele que nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, nós temos aqui o falar do Pai de uma forma tão evidente, tão clara. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Graças ao Senhor que Ele falou. Falar é o meio de comunhão, pois o seu falar é um sinal evidente de que Ele anseia por essa comunhão. Se Deus não desejasse ter comunhão conosco, Ele não iria falar, mas Ele falou porque Ele quer ter comunhão conosco, né? Então o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Deus nos chama para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9, a palavra de Deus ela diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que lindo aqui, irmãos. Então, nós somos chamados para a comunhão do seu Filho. Irmãos, a reunião do corpo de Cristo, a vida da igreja, ela é tão fundamental para esta comunhão. Quando nós temos comunhão uns com os outros, é a mesma coisa que tivéssemos tendo comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. Estão me entendendo, irmãos? Nós não conseguimos hoje abraçar espiritualmente o Pai, o Filho e o Espírito, mas nós podemos abraçá-lo pela fé. De que maneira? Quando eu abraço meu irmão, Cristo é a vida dele, a Trindade está nele, estou abraçando o meu irmão, então estou tendo comunhão com o meu irmão, como que se abraçasse a Trindade. Isso é muito lindo, é muito gostoso, é precioso demais. Jesus, ele disse assim lá em Mateus 18:20, quando 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, debaixo do meu nome, ali estou eu no meio deles. O que é reunir debaixo do nome, irmãos? Estamos reunidos aqui debaixo do nome. Qual que é o assunto dessa reunião? É o nome de Cristo. Às vezes nós falamos assim, vamos lá em casa ter uma comunhão lá, vamos tomar um tereré, vamos comer um churrasquinho, mas qual que é o assunto? É Cristo? Se não for Cristo, aquilo não é comunhão, não. Aquilo ali é carnalidade, uma satisfação nossa, temos prazer em se reunir. Não é errado, isso não é pecado, mas o nosso foco, a nossa reunião é debaixo do nome. Estamos reunidos aqui com temor e tremor. Irmãos, nós temos que ganhar muito terreno nesse aspecto de comunhão uns com os outros. Vamos reunir lá em casa, vamos ter comunhão, vou fazer um churrasquinho lá, vamos ter uma comunhão lá. Que comunhão que é essa? Para quem é essa comunhão?
para a nossa própria satisfação. Quando é debaixo do nome, o assunto nosso ali, não tem outra conversa a não ser Cristo. Irmãos, como nós somos falhos nesses aspectos. Não queria falar isso, mas está queimando o meu coração. O Espírito, se eu não falar, eu morro, né? Ele me consome. Preciso de falar, porque é do Senhor para nós. Então, quando 2 ou 3, foi Jesus quem disse, o nosso Senhor, irmãos, quando 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas sem ter essa consciência de que a nossa reunião é no nome dele, não é comunhão. Não estamos desfrutando dele, né? Então, tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou para Ele, não para nós. Nós não almejamos viver uma vida de maturidade espiritual? Por que as coisas envolvem as nossas vidas nos momentos de comunhão? Isso é chamado de, vamos dizer assim, daquelas aves de rapina. Lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão colocou aquele holocausto, se repartiu no meio, era para oferecer para o Senhor, mas as aves de rapina vinham tentar comer, então Abraão as enxotava. Quando nós estamos reunidos debaixo do nome, vem muitas coisas, irmãos, as aves de rapina. Olha, o meu time lá ganhou, etc. Você viu aí, e perdeu o outro. Não é o momento para falar de time. Ah, você viu, eu comprei um vestido novo. Ah, você viu, eu comprei uma calça nova. Comprei um carro novo. Não é momento para falar disso, irmãos. Acabou o tempo de comunhão com o Senhor, então podemos agora nós falarmos uns aos outros, conversarmos uns aos outros, que isso é muito legítimo, mas primeiro tem que ser do Senhor. Até um lazer, muitas vezes, não é da vontade do Pai, entende? Deus quer que desfrutemos de tudo que Ele criou, sim, e para uma praia é muito bom, claro que é muito bom, é gostoso, eu gosto disso, todos nós gostamos, tantos momentos bons de lazer, nós precisamos disso também, mas dentro da vontade do Senhor, porque, irmãos, não podemos nos esquecer, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Fostes comprados por preço. Se você foi comprado por preço, você pertencia a quem antes? Ah, eu era dono da minha vida. Mentira, se você foi comprado, você era escravo de alguém, e esse alguém é Satanás. Ele nos libertou do império das trevas. Quando alguém crê, vai entender isso, mas o mundo não entende isso, que eles estão escravizados em trevas, numa curtição. Mas quando seus olhos são abertos, se Ele me comprou, eu pertenci a outro. Se Ele me comprou, então eu pertenço a outro, mas agora eu pertenço a um rei que é manso e humilde de coração, um rei que me ama, um rei que dividiu o seu reino comigo, um rei que morreu no meu lugar e me incluiu na sua morte, por amor a mim. Esse rei é diferente, esse rei me dá liberdade, então eu quero servi-lo por amor a Ele, porque eu amo meu Senhor. Paulo vai dizer o seguinte: sou prisioneiro de Cristo, que no grego sou escravo, eu sou servo dele. Mas por que Paulo servia a Cristo? Porque Paulo tinha obrigação de servir? Não, eu sirvo porque Ele é meu dono, Ele me comprou, eu sirvo porque eu o amo, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém pode amar o Senhor se não perceber e for inundado, invadido pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos voltar para a palavra, né? Então, fiel é Deus pelo qual fostes chamados a desfrutar do seu Filho. Olha o nosso desfrute aqui, irmãos. Fostes chamados. E Ele quer ter comunhão conosco, irmãos. A palavra fala, lembra do texto de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque Ele tem falado, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Isso que Ele quer, cear conosco. Que maravilha, irmãos. Então, quando cremos, nós recebemos o Espírito do Senhor que habita em nós, que nos habilita a permanecermos nele. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 13. Temos um falar do Senhor aqui tão gracioso para o nosso coração, que o Espírito é que vai nos habilitar a permanecermos nele, irmãos.
Até nós somos tão inúteis que precisamos até do Espírito para essa habilitação. 1 João 4, versículo 13. 4,13 diz assim a palavra: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Esse Espírito é o Deus que nos habilita a estarmos nele, a permanecermos nele, a estreitar esta comunhão com ele, né? Porque, queridos, lembra quando Jacó, ele dormiu, colocou um travesseiro ali, fez o seu travesseiro ali, aquelas pedras, fez travesseiro e dormiu. E ele sonhou. Uma das maneiras que Deus falava antigamente era através dos sonhos. Mas então, irmãos, quando ele acordou, o que ele disse? Deus está nesse lugar e eu não sabia. Esta é a casa de Deus, Betel. Bet, casa, El, Deus, El Shaddai. Então, Deus vai falar sempre a sua casa. Esse templo aqui é casa de Deus? Não, o nosso templo. Casa de Deus, o que é casa de Deus? É a igreja. O que é a igreja? São homens e mulheres que creram em Cristo. Deixa eu mostrar para vocês um texto para deixar mais claro. Abra lá em Oséias capítulo 12, Oséias 12, vamos ler aqui, irmãos, os versículos 4 e 6, aqui presta atenção, onde que o Senhor vai, de fato, falar conosco. Falar de Deus, irmãos, Ele é tão terno, Ele é tão específico. Deus não vai falar a qualquer um, Deus vai falar à sua casa, o seu Betel. Diz assim o versículo, Oséias 12, verso 4, lutou com o anjo e prevaleceu, aqui Jacó, chorou e lhe pediu mercê. Agora presta atenção, em Betel, sabe o que significa Betel? Bet, no grego, no hebraico é casa, El é Deus, Betel, casa de Deus. Em Betel achou a Deus, e ali é onde? Em Betel, e ali falou Deus conosco. Por quê? Mas não falou com Jacó? Por que falou conosco? Porque eu e você somos descendentes de Jacó. Deus falou em Jacó, Deus fala comigo, com você agora, imediatamente. Isso é maravilhoso. Estão compreendendo, irmãos? E veja aqui, o versículo 5, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera somente hoje, sempre, espera sempre nele, percebe? Então, irmãos, quando e como que Deus vai falar conosco? Em Betel, casa de Deus. Entende por que a reunião da igreja ela é fundamental? Porque na igreja reunida é que temos o falar de Deus de uma forma tão reveladora, tão específica, tão grandiosa, tão dinâmica, tão expressiva, tão edificante, e por aí vai, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui, irmãos. Então, Deus falou por um tempo, imperfeita e provisoriamente pelos profetas, em preparação para a revelação mais perfeita de si mesmo. Claro que é mais perfeito de si mesmo, a sua revelação é no Filho. Mas agora, finalmente, as boas novas são ouvidas, pois Deus falou perfeitamente e definitivamente em seu Filho. Deus, o infinito, incompreensível, invisível, falou. E isso em seu Filho. Para nós, seus filhos, é motivo de alegria e glória. Quem pode medir isso, irmãos? Ter o falar de Deus, ter a palavra aberta e o Espírito trabalhando, pegando essas verdades e realidades, trazendo para o nosso coração. Irmãos, nós não podemos ficar indiferentes a isso. Veja aqui
Isaías capítulo 1, versículo 2, a parte A, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu queria tanto ouvir o falar de Deus, mas fica aí com sua Bíblia fechada, não vai ter o falar de Deus. Abra as Escrituras. Quando você abre as Escrituras, se você é filho de Deus, o Espírito Santo, no instante em que você abrir a palavra, Ele irá conduzi-lo a toda a verdade. Toda a verdade que nós precisamos é o Filho. O Espírito não vai falar de coisas para nós, como busca assim, hoje eu estou tão angustiado, vou abrir aqui uma palavra, abriu e Lucas foi se enforcar. Não, isso aqui não é para mim não, vou abrir uma outra vez. Tudo que você tem que fazer, faça rapidamente. Não, acho que Deus não quer falar comigo hoje. Não é por aí, irmãos, não é por aí. A Bíblia não é um talismã, a Bíblia não é algo que você, estou procurando uma palavra, não. Procura se envolver com Cristo. O Espírito Santo vai falar de Cristo para você, e em Cristo está a solução de todos os seus problemas, do passado, do presente e do futuro. Ele falou assim, em João 15,5, sem mim, vocês nada poderão fazer, nada poderão fazer. Isso é uma verdade. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Irmão, o falar dele é um falar tão magnífico, o falar dele é um falar tão expressivo, tão simples, tão desembaraçado. Deixa eu mostrar para vocês um texto que é muito lindo, Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 1. Presta atenção, irmãos, olha que coisa linda aqui. A palavra inclinai, logo no começo aqui, Deuteronômio 32, verso 1, significa predispor ou tornar propenso. Ele diz assim, Deuteronômio 32, 1, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. O que ele está dizendo aqui? Se nós não predispormos os nossos ouvidos, se nós não tornar propensos os nossos ouvidos, não vamos ter o falar de Deus. Inclina os vossos ouvidos e falarei. Contrário, se você não inclinar, não dar atenção, eu não vou falar. Porque Deus, Ele não vai jogar pérolas para porcos. É inútil você pregar para alguém que não quer ouvir a palavra. É inútil, é perda de tempo, é jogar pérolas para porcos. E as pessoas não querem a palavra. As pessoas vão buscar na palavra uma doutrina para que elas sejam prósperas. E não tem prosperidade se você não meditar de dia e de noite na palavra. Salmos 1. Nós vamos entender muitas coisas domingo que vem sobre a maturidade do Senhor Jesus. E falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Tudo que está saindo aqui da minha boca hoje é a palavra de Deus. Agora ele diz no versículo 2, olha que lindo, irmão, presta atenção, goteje a minha doutrina como a chuva, o meu ensino. Quero que vocês aprendam, goteje a minha doutrina como a chuva. Não vai vir de tempestade, não. Embora o falar dele é um falar que a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus abala nossas estruturas. Então aqui, goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Irmãos, erva, aqui a palavra erva e relva tem tudo a ver conosco. Todo o povo é erva. Então, chuvisco. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todos os vossos pecados. Olha que lindo é isso, irmãos. Olha que cuidado o Senhor tem com o seu povo, naquilo que concerne a nós termos ouvidos abertos para ouvir a sua palavra. A palavra vem como chuvisco, gotejando o seu ensino sobre nós. Você não anseia por isso, em conhecer o Senhor? Ele tem falado, Ele está falando, Ele está ministrando aos nossos corações. Nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz. E continua, porque
proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, proclamarei o nome dele, que ele fez com Moisés, quando Moisés pediu para que ele mostrasse seu caminho, mostrasse a sua glória. Eu vou passar, Moisés, diante de ti, e vou proclamar o meu nome. Então ele quer proclamar isso. Agora olha o 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Agora olha que palavra linda aqui, irmão. Deus, o que Deus é? Fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Esse é o nosso Senhor. Que maravilhoso Senhor nós temos, irmãos. Então, queridos, ele deseja que nós ouçamos a sua voz, pois ele deseja falar. Ele deseja falar, ele quer falar, e sua fala é tão amorosa. Quando nós ouvimos a sua voz, sabe o que acontece? A voz dele em nós gera em nós vida. Eu preciso de ler junto com vocês alguns versículos do Salmo 49. Oh, bendito Salmo, irmãos, que coisa mais linda, como a palavra de Deus é rica. Eu só estou lendo o Antigo Testamento, imagina se nós formos para a realidade do Novo. Salmos 49, de 1 a 3, preste atenção aqui, irmãos, olha que lindo texto. 49, de 1 a 3. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeu como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Ele não faz acepção de pessoas. Aí ele continua dizendo, verso 3, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Versículo 7. Então, olha só, então ele quer que a gente fale, mas ele já vai levar logo para Cristo. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, que é a sepultura. Queridos, porquanto vês-se morrer os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Está vendo aqui? Se nós não ouvirmos a voz dele, vamos perecer como todo mundo. Eu fui muito próspero, eu tenho muitas empresas, muitas fazendas. Morrer você vai perecer, diz a Bíblia. E ele continua dizendo, versículo 11, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Assim o ímpio pensa, está tudo bem, tudo legal, tá ótimo. A imprensa fala assim, né? Não, você, que Deus te dê um bom lugar. Está morrendo esses artistas famosos, que Deus o tem num bom lugar. Será mesmo, irmãos? Jesus disse que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus? Que história é essa? Você vai crer nesses perversos, ou vai ficar com uma pura palavra de Deus? E continua dizendo, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Não é assim? Esses astros que dão os conselhos e todo mundo segue à risca. Pior é que há uma corja aí de evangélicos e crentes, tudo metido a besta, dão ouvido a essas porcarias. Agora, olha o 14, como ovelhas são postos na sepultura. Aqui sepultura é Hades, é Seol, é inferno. A morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, Hades, inferno, sepultura, Seol. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Onde a sua formosura se consome, era tão bonito, tão lindo, acabou-se, virou pó, e a alma está no inferno. E o que mais? A sepultura é o lugar em que habitam. Agora aqui tem um mas para nós, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, do Hades, do Seol, da morte, pois Ele me tomará para si. Oh, irmão, que lindo é isso.
Isso é o falar de Deus para nós, para a sua igreja, para a sua noiva. Ele não quer que ninguém de nós venhamos a perecer, irmãos. Que Ele então abra os nossos ouvidos para isso, para essa realidade. A revelação perfeita do falar de Deus está no Evangelho, que é uno e indivisível, porque é a revelação de Deus em uma pessoa, que é o Filho. Quando o homem fala, é a revelação de si mesmo, para tornar conhecidos os pensamentos e disposições ocultas do seu coração. Quando Deus, que habita em luz inacessível, fala das alturas de sua glória, é para se revelar a nós. Ele deseja que saibamos como Ele nos ama e anseia por nós, como deseja salvar e abençoar, como deseja que nos aproximemos e vivamos em união com Ele. Ele mesmo nos convida a entrarmos e permanecer nessa realidade de perfeita comunhão. Hebreus 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. De novo aparece aqui, lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. Percebe aqui, irmãos, como Ele quer ter comunhão conosco? Então, o falar de Deus, irmãos, é o falar do seu próprio coração. Quando Ele abre o seu coração, podemos conhecê-lo. A boca fala do que está cheio o coração. Temos o falar de Deus, podemos conhecer o coração do Pai. Está me compreendendo? É assim que funciona. Então, o assunto de Deus, como eu já disse aqui no início, não é outra coisa senão o seu próprio Filho. Este é o único assunto do qual Ele fala, que é o seu Filho. Eu sei que na palavra Ele aborda muitas coisas, mas todas elas estão relacionadas a seu Filho. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isso é maravilhoso. Então, queridos, a presença dEle é real em nós, graças ao Senhor. Mas, para falarmos com Ele e ouvirmos a sua voz, é necessário coração purificado. Por exemplo, lá quando Arão entrava no Santo dos Santos, você pode ler depois lá na sua Bíblia, em Levítico 16, 3 e 4, ele tinha que tomar um banho, se purificar para poder entrar. E esse banho é uma figura linda da palavra. Jesus disse em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele é tão maravilhoso, porque, irmãos, se nós não formos purificados pela palavra, lavado o corpo com água pura, nunca veremos a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração purificado. Então, coração purificado, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado. Aqui, tendo é gerúndio, é um presente contínuo. Tendo o coração purificado. Irmãos, isso significa que todos os dias nós temos que rogar ao Pai, porque muitos pensam assim, nós temos que olhar para o nosso coração. Não, a Bíblia diz assim, Salmo 139, os últimos 2 versículos, sonda-me, ó Deus, e me conhece, porque eu não me conheço. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Aí sim, então nós temos que, todos os dias, Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir, irmãos. No Filho vemos o próprio Deus de forma plena. Isso não poderia ser comunicado pelo ministério das criaturas. O próprio Filho tinha que vir como a palavra de Deus para nós, o portador da vida e do amor do Pai. O próprio Filho teve que vir para nos colocar em contato vivo com o ser divino, para habitar em nosso coração, como Ele habita no coração de Deus, para ser em nós a palavra de Deus, como Ele está em Deus, e assim nos dar a experiência viva do que significa que Deus fala conosco. O que Deus fez? A Bíblia, a linguagem de hoje é muito perigosa, mas eu fiz uma pesquisa bem acurada e verifiquei que essa aqui, a linguagem de hoje, alguns
relances, ela parece muito com o original. E o versículo 1,14 de João é idêntico, bem parecido com o original, que diz assim, João 1,14, na linguagem de hoje: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Que João viu lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João, né? Então, irmãos, não há outro assunto que o Pai tem para falar conosco a não ser o seu próprio Filho. E Deus falou sobre esses dias aqui no passado. Então, isso aqui, no Novo Testamento, são o cumprimento de todas as profecias. Claro que quase todos os profetas falou da encarnação de Cristo. A maioria deles. Muitos de uma forma tão simples que às vezes é tão maravilhoso ler. Deixa eu mostrar para vocês um aqui. Em Ezequiel 37. Vamos ler aqui os versículos 26 a 28. Veja aqui o que você lembra disso aqui, irmãos. Ezequiel 37, de 26 a 28. A palavra, ela diz assim, olha: farei com eles aliança de paz. Onde que o Pai fez aliança conosco? No Filho. Será aliança perpétua, graças ao Senhor, que Ele não vai voltar atrás. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Santuário aqui é tabernáculo, morada de Deus conosco, para sempre. As nações, o meu tabernáculo está com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Presta atenção que o meu tabernáculo, aqui é a voz do Espírito, a voz do Pai. Deus está dizendo, o meu tabernáculo. Qual que é o tabernáculo de Deus? Cristo. Ou seja, o Pai está dizendo, o meu tabernáculo, onde eu habito, onde eu moro no Filho, o Filho em mim. A palavra então não tem novidades. Então, o meu tabernáculo estará com eles. Graças ao Senhor que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que mais? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora olha o 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Graças ao Senhor, porque isto é uma realidade em nossas vidas. Cristo é a nossa vida. Então, o tabernáculo de Deus está em nós, mas para sempre. Que alegria, irmãos! Cada palavra de Deus carrega consigo toda a vida de Deus, todo o seu poder salvador e amor. Deus falando em seu Filho. Certamente aqueles que começaram a conhecê-lo estarão prontos a deixar tudo de lado para ouvi-lo. Deus fala o Filho do fundo do seu coração para o fundo do nosso coração. Romanos 10:8 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, irmãos, hoje o Pai fala pelo Filho. Graças ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra viva que habita em nós. Obrigado pelo teu tabernáculo que tu colocou em nós. É o teu próprio Filho. Louvamos a ti por isso, Pai. Continue falando conosco, se revelando a nós, nos dando sabedoria para compreendermos a tua palavra. Muito obrigado e frutifique essa verdade aos nossos corações. Que jamais venhamos esquecer dela. Em nome de Cristo nós oramos.